Pessoal, boa noite, Fábio Andrade. Primeiro de tudo eu quero agradecer porque o grupo está andando muito redondinho e vocês estão seguindo bem as regras, que não são regras, né? São comportamentos aqui que a gente está mantendo para manter o grupo. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Então, como eu falei, hoje eu vou dar uma experiência a respeito da FT na prática, tá bom? Mas para eu fazer isso, eu preciso mostrar quais são os pontos. Então vamos lá. Os pontos que nós vamos usar, existe uma sequência básica da Emotional Freedom Technique, que é o tapping, que utiliza o ponto do karatê. Você imagine, ó, que da minha época a gente brincava muito de karatê. Quando você vai quebrar a madeira, quebrar o tijolo, então imagine você quebrando a madeira e quebrando o tijolo, onde você ia bater tua mão? Você ia bater a mão na pontinha do dedo? Não, você ia bater bem nesta área. Esta área é o ponto do karatê, tanto de um lado como do outro, tá bom? Esse é o ponto do karatê. Depois imagine, é claro que ninguém andou com lata d'água na cabeça, mas lembra de uma música? Lata d'água na cabeça. Por quê? Antigamente as pessoas andavam com lata d'água na cabeça, ou as modelos colocam um livro na cabeça para andar de maneira correta, longilínea. Então, onde esse livro tocar na tua cabeça é o segundo ponto. O terceiro ponto é no início da sobrancelha, tá bom? Então, do bilateral também, aqui e aqui, tá bom? Do outro lado, aqui ó, na lateral dos olhos, também bilateral. Aí nós vamos ter nesse caminho do nariz, entre o nariz e o lábio, não tem como se fosse uma estradinha? É neste ponto que você vai bater. Depois, entre o lábio e o queixo, neste ponto aqui, ó, onde faz a curvinha. Aí esse ponto é um pouquinho mais limitante para aprender, mas fique tranquilo. Aqui nós temos os ossos da clavícula. Então se você descer uns 2 dedinhos, então ó, desci, e depois eu vou para a lateral, mais um dedinho e meio, 2, essa é a região do ponto da clavícula. Existem alguns estudos, né? Eu sou formado pelo André Lima, então ele bate nesta região, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, só que alguns professores aqui que eu sigo também na Europa, eles batem com a mão aberta. Por quê? Porque é na região. E como essa região ela é muito grande, eu posso bater com a mão aberta. Aqui na região do lábio tem gente que bate assim, com os 2 dedos, tem gente que bate assim, porque você só tem que fazer com que a região vibre. Então essa é uma das respostas das primeiras questões que tiveram. Quantas vezes eu bato no ponto? Às vezes quando você está falando a frase. Então pode ser que enquanto você está falando uma frase longa como essa, eu bati 7, 8, 10 vezes. Alguns livros falam que você tem que bater de 5 a 9 vezes. Só que isso não é comprovado, tá? Não tem, quem bateu 7 vezes teve resultado e quem bateu 10 vezes não teve resultado. Não existe isso, porque não é só tocar no ponto, mas é você perceber o que você está falando enquanto você toca os pontos, tá bom? E aí o último ponto é na região da axila, então aqui ó, imagine a axila, bem no meio da axila, você vai descer na linha do sutiã das mulheres e na linha do mamilo homem. Então, como se você estivesse jogando batalha naval. Então você segue a linha do mamilo e desce a linha da axila e vai bater. E aqui também você pode bater com os 4 dedos, com 2 dedos. E o que eu faço? Eu bato com a mão aberta. Porque quando eu bato com a mão aberta, ó, vocês podem até perceber na minha voz, ela vibra. Se a minha voz vibra quando eu bato nesse ponto, imagine se eu não vou conseguir o ponto. Alguns livros falam que qual que é a quantidade de força que você tem que bater. Como se você estivesse acordando alguém e você pode imaginar que tem um copo em cima da mesa, você bateu na mesa, a água vibrou, a água não precisa fazer onda dentro do copo não, tá gente? Só deu aquela vibradinha, é isso que significa, tá bom? Porque o que é a EFT? A Emotional Freedom Technique, ela vai tocar nesses pontos de meridianos de acupuntura e conforme eu vou batendo esses pontos, eu vou liberando as energias que estão lá negativas, impedindo que o fluxo da energia, que é o vídeo que a gente colocou ontem, ele não flua, certo? Então eu vou começar fazendo 3 afirmações no ponto do karatê. Do ponto do karatê,
eu vou para o topo da cabeça, no início da sobrancelha, na lateral dos olhos, debaixo dos olhos, debaixo do nariz, entre o lábio e a boca, no ponto da clavícula e nas axilas. Fábio, mas qual que é a sequência? Isso também gera controvérsias. Eu aprendi com o André Lima que a gente começa ponto de karatê, vai para a cabeça. Aqui na Europa não, eles fazem o ponto do karatê, vão para os olhos e eles terminam na cabeça. Quem que está certo? Todos estão certos, gente. Porque na verdade, para quem não sabe, a EFT ela é proveniente da TFT e a TFT ela é esquematizada para cada sentimento, tem as sequências certas, né? Então você vai para olho, nariz, clavícula, depois volta para outro ponto, existe uma sequência. Na Emotional Freedom Technique, que é o que nós estamos aprendendo, a sequência normalmente é essa, mas eu já ouvi casos de gente que falou assim, Fábio, eu esqueci de tocar debaixo do nariz, ou eu esqueci de tocar na axila, ou eu fiz errado, comecei no nariz, depois fui para o olho e teve resultados do mesmo jeito. Então, o que a minha experiência diz? Que se você está tocando os pontos e está pensando no problema, é isso que importa. É claro, né, pessoal, que se eu pego uma receita de bolo da Ana Maria Braga e está escrito lá que eu preciso colocar 4 ovos, 1 litro de leite, açúcar refinado, e eu faço esse bolo com 2 ovos, em vez do leite eu coloco água, em vez do açúcar refinado eu coloco qualquer açúcar, o bolo vai sair, mas ele não vai sair do jeito que a Ana Maria Braga ensinou. A mesma coisa acontece com a EFT. Existe uma sequência preconizada, mas não é por causa que você esqueceu um ponto ou que você não fez milimetricamente, porque quando a gente fala região, gente, é claro que da região do início da sobrancelha, não adianta eu fazer aqui na testa, tá? Então aqui nessa região, mas tem gente que faz um pouquinho pra cá, tem gente que vai um pouquinho pra cá, mas é região, o que interessa é você estar focalizado, centralizado, que você está tocando os pontos. Então esses são os pontos básicos da EFT que nós vamos tocar. Quantas vezes? Depende, enquanto eu estou falando a frase. Você vai ver que eu vou fazer o próximo vídeo a respeito de como a gente trabalha a EFT, e pode ser que eu faça uma frase grande como essa, eu não sei quantas vezes eu toquei aqui em cima, às vezes eu venho aqui, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, e assim, aqui eu toquei 2 vezes, 3 vezes, não tem problema. O que você pode pensar é que se você começou a tocar num ponto e começou a bocejar, né, começou a dar coceira, continue neste ponto, porque provavelmente é esse ponto que tem alguma coisa para ser liberada, tá? Eu vou fazer uma outra aula que cada ponto é relacionado com algum problema. Eu não gosto de falar problema, tá? Eu gosto de falar desafio. Então assim, é que agora eu não lembro de cor, vou ser bem sincero, mas vamos supor que aqui é relacionado com a raiva, aqui é relacionado com a ansiedade, aqui é relacionado com medo, tá? Eu não sei de cor, porque para mim, eu não ligo para essas especificidades, porque eu toco todos os pontos, tá bom? Quem quiser bater no topo da cabeça, bate no topo da cabeça primeiro. Quem bater no início da sobrancelha, pode começar no início da sobrancelha. Mas como eu vou fazer o próximo vídeo falando a respeito da impaciência, eu quero que vocês me sigam. Então, normalmente começa desse lado, né? Vai com essa mão pro topo da cabeça e depois eu passo para cá, né? Normalmente as pessoas fazem isso. Eu faço um pouquinho diferente. Por quê? Na minha cabeça, tá, gente? Vocês vão falar assim, mas os outros vídeos não fazem assim. Eu tô falando do jeito que eu faço e vocês podem fazer do jeito que vocês aprenderam. Do jeito que eu faço tá dando muito certo pra mim. Eu imagino que eu tenho um lado e que existe um lado para eu limpar. E que tem esse outro lado para limpar. Quando eu começo a tocar na minha mão esquerda, então eu faço todo o meu lado esquerdo e aí eu pego a minha mão direita e passo pra cá. E aí eu pego esta mão, já subo aqui e começo ao meu lado direito. Terminando o lado direito, eu venho aqui e limpo esse lado direito. Se alguém não entendeu basicamente o que eu falei, é só voltar ao vídeo que vocês vão entender, tá bom? Então imagine, ó, que eu tenho os meridianos, eles são bilaterais. Então o que eu faço? Quando eu começo a limpar um lado, eu faço os pontos todos de um lado e depois eu faço os pontos de outro lado. Fábio, mas eu nunca vi assim. É tempo de começar a aprender de outro jeito, tá? Quando a gente fica muito resistente, tem um preconceito de aprender de outras maneiras, a gente deixa de evoluir.
Imagine se a gente estivesse utilizando o celular tijolo até hoje da Ericsson, né? A gente não estaria conseguindo fazer esse vídeo. Então as coisas mudam. Não é porque vocês viram que era assim, assado e cozido e flambado, que não pode ser cozido, frito, frito e frito, tá bom? É o que vai mostrar se você está fazendo certo ou não, é o resultado que você tem com a FT. Eu vou parar por aqui então, para vocês darem uma olhada nesses pontos, e daqui umas 2, 3 horas eu volto com o exercício mesmo. Então, uma ótima noite e até daqui a pouco.